Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Vou ler um versículo aqui hoje. Mateus 21, 18. Diz assim, ó. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Ele estava indo para Jerusalém, Jesus. E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. Folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiver fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedir na oração, crendo, recebereis. Viu, meus irmãos? Aqui, Jesus tinha acabado de inspecionar o templo de Jerusalém, o coração religioso. A sede era o templo, o coração da religião de Israel era Jerusalém, lá no templo. E Jesus chegou lá no templo e expulsou. Lá tinha gente comprando e vendendo, fazendo da casa de Deus um lugar de negócios. Jesus falou, por fim, Jesus falou assim: não tendes lido que a casa de meu pai é casa de orações, de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões e salteadores? Jesus chegou lá, meu irmão, inspecionando os frutos, e ele viu que estava tudo errado na casa do Senhor. E aí você já conhece. Aqui, Israel, na Bíblia, Israel simboliza sempre a figueira. A figueira no Antigo Testamento simboliza Israel, a prosperidade de Israel. Só que nesse contexto aqui, meus irmãos, Jesus foi caçar fruto e não tinha. Jesus foi caçar fruto e não tinha. E Jesus amaldiçoou. Amaldiçoou o povo de. Amaldiçoou a figueira. E aqui já é um prenúncio para aqueles que se dizem cristão, como os fariseus e os escribas que se diziam cristão, né? Se diziam temente a Deus. Só que na verdade eles não eram temente a Deus. O texto que se segue vai dizer. Mas aí, e Jesus aqui deu um juízo para a figueira, e a figueira imediatamente murchou, meu irmão. Imediatamente secou. Aí isso nos faz me lembrar do Evangelho de João, onde Jesus disse assim: toda vara em mim que não der, que der, que der fruto limpa para que dê mais fruto, e a que não der fruto corta e lança no fogo. Aqui sutilmente é um juízo para aquele povo, para os escribas e fariseus, se não se arrependerem. Entendeu? Para o povo de Israel. Jesus quer fruto. Jesus ensinou aqui também, lá em Mateus capítulo 7, ele ensinou assim, que se conhece uma árvore pelos frutos. Pelos frutos se conhece uma árvore. Né, meu irmão? Então, aqui, aí ele finaliza, os discípulos se admiraram com o milagre, com a figueira murchando imediatamente. E aí Jesus falou que, olha, se você tiver fé e não duvidar, vocês fazem coisas além do que isso. Até coisas e barreiras intransponíveis, vocês com fé vence. Aí eu quero deixar isso, meu irmão, que a Bíblia diz que ao homem a salvação é impossível, a salvação. Mas a Deus tudo é possível por meio da fé. A fé, nós temos que usar a fé no Filho dele que enviou, aí a salvação será impossível para nós se nós firmar nossa fé em Jesus. Então era isso que eu queria deixar. E ele disse, e tudo que pedir na oração, crendo, receberei. Né? Tudo que pedir na oração, crendo, receberei. Aí será que os escribas, isso aqui foi dito para os escribas e fariseus que não dava fruto? Não, ele disse isso aqui para as pessoas que crêem nele. Tudo que pedir na oração, crendo, receberei. Como mesmo em João 15. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vocês,
pede tudo que quiser e vos será feito. Se as palavras dele estiver em nós. Amém, meus irmãos? E já só deixando aqui um parênteses falando sobre religião, meu irmão. Hoje em dia se vê muito aí na internet as pessoas falando mal de religião, dos religiosos. E aí eu vou explicar aqui de uma maneira bem rasa a diferença entre a religião que Jesus condena e a religião verdadeira. É a seguinte, ó, a religião que Jesus condena é exatamente isso, a religião de aparência, sabe? A pessoa querer se parecer religioso para as pessoas à sua volta, mas no íntimo dele, ele não tem nada disso, entendeu? É só na casca, é só no paletó, entendeu? E na vestimenta. Mas intimamente é isso, a religião falsa que Jesus condena é essa. Essa é a religião falsa. Eu não estou falando de placa de igreja, não. Não, religião falsa é isso. Os religiosos que Deus condena são esses, como os fariseus, que o texto que se segue, amanhã eu falo sobre isso, o texto que se segue vai falar sobre a autoridade de Jesus, questionado, e amanhã nós falamos sobre isso. Mas hoje eu quero deixar só isso. Que a religião verdadeira que Jesus... Se nós fôssemos religiosos, verdadeiramente religiosos, não é mal não, meu irmão. Ser um verdadeiro religioso. Aquele que sente dentro, sabe? Que sente na pele. Sente na pele as lutas e os combates do verdadeiro religioso. Aí esse é o religioso que Deus pede, né? Mas a religião que Deus condena, quando Deus fala, quando os pregadores alguns falam aí, os religiosos vão me atacar, querendo falar dos falsos religiosos, né? Os religiosos e tal. Não, meus amados. Também querendo falar dos escribas, que às vezes colocava peso além do que eles podiam carregar. Mas ser religioso em si não é mal, não, meu irmão. Ser religioso é bom. Só tem que ser verdadeiro. E a religião falsa é essa que Jesus condena. O religioso que Jesus condena é esse, é a árvore que não dá fruto, que é a religião só de aparência, usando só de rituais, sabe? De frequentar culto, mas é vazio, entendeu? Frequentar culto, frequenta igreja, frequenta missa, mas é vazio internamente. Essa é a religião que Jesus condena, sabe? Às vezes passa pelo ritual do batismo, mergulha nas águas, mas ainda não teve uma verdadeira transformação, entendeu? E isso é a religião falsa, aquele que faz tudo, toma santa ceia, é batizado, até louva, mas tudo só externamente, entendeu? Essa é a religião que Deus, falsa que Jesus condena, mas ser um religioso verdadeiro, ser religioso não é mal não, meu irmão, em si, o verdadeiro religioso, amém? Só para todos nós entender o que é religião. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. E aí, se você ainda não é um verdadeiro religioso, meu irmão, e também não estou falando de perfeição também, porque todo mundo é falho, meu irmão. Não estou falando, então, perfeição não. Porque Jesus quer que os seguidores deles se esforcem, entendeu? Não que seja perfeito. Jesus não cobrou perfeição de ninguém. Ele mesmo diz lá, ensinou os discípulos deixou ensinado para nós, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas ele quer que você, pelo menos, seja sincero e verdadeiro. E é isso. O vídeo já tá ficando grande e é isso. Deus abençoe você e toda a sua família. Eu esqueci de falar alguma coisa, mas deixa pro próximo vídeo.